É hora de falar do Vasco da Gama. Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco tomou 1-0 logo de cara com o Bolazzi, né? Com menos de 5 minutos de jogo. Só que virou, o Vasco conseguiu virar, né? Com o David, um golaço do David e o Ryan. Os dois fizeram 2-1 pro Vasco, que até teve algumas chances pra matar o jogo. Acho que a maior delas foi a do Léo. A gente vai falar sobre o Léo já. Mas o Vasco teve a chance de matar o jogo, acabou não matando, né? E aí o Bolazzi, já nos acréscimos do segundo tempo, de novo, de cabeça, ele conseguiu fazer o gol. Não, o primeiro não foi, mas o segundo foi de cabeça. Digo ele de novo, né? Conseguiu fazer o gol que deu empate. E aí o torcedor do Tigre, no Heriberto Rios, vibrou como se o Criciúma tivesse vencido o jogo. Conseguiu esse gol no final e depois não teve mais jogo. O Vasco saiu de lá com esse empate. Vamos ouvir o técnico Rafael Paiva falando sobre a postura do time do Vasco. Ele destaca, na posição dele, que o time não é para fazer cera, na visão do treinador Rafael Paiva. Eu entendo quando fala do futebol sul-americano, mas eu acredito muito mais que a gente precisa evoluir é buscar o gol o tempo todo. Acho que fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, é continuar atacando, continuar com o mesmo equilíbrio ofensivo, para mim é muito mais importante do que ficar catimbando o jogo, né? Então eu acredito muito mais que a gente tenha que desenvolver pro lado de buscar o gol o tempo todo, de ganhar um jogo de 3-1, de 4-1, de buscar o terceiro gol o tempo todo, sabendo do risco, do que só ficar catimbando o jogo, né? Acredito de verdade nisso. Eu acho que o futebol sul-americano ele tem muita qualidade. Eu acho que esse estilo de jogo não acontece mais. Eu acho que o nível que a gente quer jogar, a gente precisa muito mais do que isso, sabe? Do que só catimbar o jogo, do que ficar parando o jogo. Então tá aí o técnico Rafael Paiva. Eu falei da situação do Léo, né? O Léo teve a chance de matar o jogo e não matou, entre outras oportunidades. O Léo, no meio da pequena área, conseguiu botar a bola por cima, ali pelo lado do gol. E não conseguiu, enfim, fechar aí o resultado. E o Vasco volta de lá com 1 ponto. Destaques: David, 7º gol dele pelo Vasco. E o Ryan, que em meio a tanta especulação nesse último meio de semana sobre o interesse do grupo do John Textor, uma possível saída, enfim, ele voltou a marcar. 3º gol dele marcado pelo Vasco. Bom, destaque negativo, Léo, né? Ontem o Léo foi esse destaque negativo. Independente do jogo de logo mais, entre Vitória e Cruzeiro, o Vasco termina a rodada em 10º com 28 pontos. Terceiro jogo sem derrota, 1 vitória e 2 empates. Nesse período aí vai ter a semana livre, só volta a campo na segunda-feira da semana que vem, dia 26, quando enfrenta o Furacão em São Januário. O jogo vai ser na segunda noite, às 9 da noite, hein? Pois é, numa situação normal, o Vasco, na situação que ele se encontra na tabela, seria para comemorar esse resultado. Uma situação relativamente tranquila do Vasco hoje, né? 1 pontinho fora de casa é para celebrar. Mas não é o que acontece pelo que foi o jogo. E o Vasco vencia até os 49 minutos do segundo tempo. E aí o Léo me perde um gol, cara, que eu vou te falar. Eu acho que se aquela bola fosse no ataque do Criciúma, o Léo não ia conseguir tirar aquela bola. Eu acho que o contexto, ele é muito ruim, né? Porque o Vasco, ele sai atrás muito cedo. Numa falha de marcação do Léo. Uma falha de marcação do Léo. Aí o Vasco constrói uma virada no primeiro tempo. Jogando até bem, vamos lá. Dada a qualidade que o Vasco tem à disposição hoje, o Vasco jogou até bem, construiu uma virada justa. Foi para um segundo tempo, onde a sustentação do placar parecia bem provável. E vem um cruzamento aí nas costas do Paulo Henrique, que é uma fragilidade defensiva que o Vasco possui também, isso fica muito claro. Sai um gol de empate. Então, como você falou, né? Olhando antes do jogo, 1 ponto fora. Pra quem tá pensando em fazer um campeonato tranquilo, ficar pelo menos em meio de tabela, a meta está batida. Agora, considerando o contexto, a defesa de novo falhando, né? Um Vasco que virou o placar, que talvez mereceu até mais em termos de produção a vitória do que o Criciúma, fica um gosto muito amargo. Mas aí, Azevedo, me desculpa, é o que a gente já vem falando sobre o sistema defensivo, né? O Vasco precisa buscar zagueiro, vai ter que convencer o Maurício Lemos, vai ter que buscar, né, um outro jogador no mercado. E o Léo Pelé, infelizmente, nesse momento, como titular, ele tá comprometendo. Que parada. Que destreza. Eu gostei do gol do Ryan. Tava falando aqui da geração. Gostei, gol tava do Ryan, precisando, mesma né? geração aí dessa molecada. Gostei. Agora, e o Bolassi, hein? E o Bolassi? Coisa. E o Bolassi? Tá Bolassi, Vitor Costa? Eu fiquei, cara, porque já é o segundo jogo seguido que o Vasco entrega pontos preciosos. 2 vezes Bolassi. Então. 2 vezes Bolassi. Nesse jogo contra o Bragantino. São 4 pontos que podem fazer falta.
Vasco quiser brigar por Libertadores, quiser olhar pra cima na parte de cima da tabela, né? Cara, o segundo gol é bonito demais. Precisa sustentar esse tipo de resultado, cara. Segundo jogo seguido já que o Vasco no Brasileirão. Seguido não, porque teve o do Fluminense entre os dois, né? Mas é a segunda partida em um curto espaço de tempo que o Vasco não consegue sustentar um resultado que estava nas mãos. Então vamos lá para falar do Jean Menezes, atacante chileno. Jean Menezes com 31 anos de idade. Hoje ele tá no Toluca, do México. E ele vem até sendo convocado pela seleção chilena nos últimos anos. Ele vem fazendo parte desse ciclo da seleção do Chile. O Jean Menezes vem para o Vasco com um contrato de 2 temporadas, com a possibilidade desse contrato se estender até o fim de 2026. Ou seja, 2 anos com possibilidade aí de mais 6 meses, dependendo das metas. A expectativa e a espera do Vasco é pelo Jean Menezes já depois de amanhã, na quarta-feira, para que a negociação seja finalizada e o atacante chileno de 31 anos, o Jean Menezes, defenda o Vasco a partir daí. É uma negociação de $1,5 milhão com o Toluca do México, o Vasco investindo nesse atacante de lado. Na semana passada, a gente até falou sobre a situação do Yuri César, atacante que era da base do Flamengo, no futebol árabe, no Al-Ahly, mas a negociação deu uma emperrada, assim, não avançou, né? A gente não teve, podemos dizer, uma negociação de fato, né? Ficou naquele interesse, naquela conversa inicial, na sondagem, acabou que não passou daí. E aí a gente não teve proposta enviada, pelo menos até agora, né? Pelo atacante Yuri César, e aí o Vasco acabou indo por outro caminho também, pelo Jean Menezes, atacante chileno. Essa negociação próxima de ser concluída já depois de amanhã. Sobre o zagueiro Maurício Lemos, zagueiro uruguaio. A situação entre Vasco e o staff do jogador está acertada. E o Galo tinha dado sinal verde para a negociação. Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, que não vem sendo utilizado no Atlético Mineiro, perdão, né? Não vem sendo utilizado no Atlético Mineiro, no Galo. E aí hoje, o nosso colega Lucas Pedrosa deu uma informação que o Maurício Lemos tem valores a receber do Galo e não abre mão disso. E aí teria que resolver isso antes de sair de lá. Ao Globo Esporte, em resposta, fontes do Galo alegaram que está tudo em dia. Né? E aí a informação que eu tenho para colaborar aí nesse meio todo é que a dificuldade maior na negociação estava no convencimento ao Maurício Lemos, né? Em convencê-lo de jogar no Vasco e jogar no Rio de Janeiro. E aí temos que aguardar se de fato isso vai se destravar ou não. Se o Maurício Lemos não quiser vir, não vem, irmão. Acho que o Vasco já passou da fase de ficar bom zagueiro, querendo um jogador que não quer vir. Não quer, beleza. Se quiser vir, ótimo, será bem recebido. O Vasco precisa realmente de um zagueiro, uma posição carente, né? Não à toa o Léo de novo falhou, né? A gente falou muito do gol perdido do Léo Pelé ontem, mas o primeiro gol é muito por conta de um passe errado dele depois de um mau posicionamento na hora de marcar o Bolazzi. Acho que ele já tá vivendo um momento, embora tenha muita personalidade pra seguir jogando, mas já tá vivendo um momento que ele merece por banco de reservas, ainda mais agora com o João Vitor e o Maicon juntos. Eu acho. O problema é que se você tirar o Léo da rotação, você não tem zagueiros à disposição. Esse é o problema do Vasco, porque sendo uma espiral de falta de confiança, o cara vai ficando pior do que ele é, né? O Léo teve aquele jogo. Ele vai sentindo a pressão. Contra o Bragantino, o Léo falha, a torcida xinga ele no intervalo. Depois ele tem personalidade pra voltar no jogo seguinte, contra o Atlético Goianiense, e jogar muito bem. Ele foi muito bem no jogo. Depois, contra o Fluminense, ele também faz um jogo bom, na minha visão. Então foram 2 partidas boas seguidas do Léo. Só que aí, cara, ele oscila muito aí quando ele erra. Normalmente o zagueiro, quando erra, compromete demais, né? E aí ele erra e parece que psicologicamente ele não consegue reagir dentro do jogo. Mais uma vez, o gol dele perdido, cara, é assustador, porque ele tá embaixo do gol. É mais difícil você errar o gol, você chutar pro alto, né? O caminho natural da bola era tomar a direção do gol e não foi isso que aconteceu. Então acho que o Vasco tem pouco tempo pra encontrar esse zagueiro. Se o Maurício Lemos quiser vir, é um bom reforço, embora não esteja jogando lá no Galo. Mas se não quiser vir, cara, você vai trazer um cara que não quer vir, você vai trazer mais um problema pra si. E o Vasco, nesse momento, tem que fugir de problemas. Quanto ao Jean Menezes, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Eu não acompanho o Mexicanão, então... Mexicanão. É o campeonato mexicano. O Jean Menezes joga no Toluca, que é o ex-time do Pedro Raul. Sim. Pedro Raul saiu do Toluca pro Corinthians. Uma apresentação espetacular no Toluca, o Pedro Raul. E teve apresentação no sentido de ser apresentado ao torcedor. Agora, apresentações em campo... Não, aí não. Não, lá ele foi bem, tá? O campeonato mexicano, cara, da América Latina, talvez seja até um dos mais fortes. É mais, e paga muito bem. Tem dinheiro. Não compete com o Campeonato Brasileiro, acho que o brasileiro é um pouquinho melhor, mas ainda assim é um campeonato forte. É o menino Gignac, jogou a Euro pela França. Jogava no Tigres, né? Foi pro Tigres há muitos anos, tá lá até hoje, joga lá ainda. O goleiro do Toluca, o goleiro do Toluca, que é o time do Jean Menezes, é o Thiago Volpe. Então. E até há pouco tempo tava no São Paulo, então. Ídolo, ele tem bons números, viu? Por exemplo, na última temporada foram 9 assistências e 6 gols com 39 partidas. Sim. Esse ano, só 8 jogos.
Vi alguns vídeos, a característica, obviamente, o vídeo é editado. Tem visto muitos vídeos? Quando você faz um DVD de um jogador, uma edição, melhores momentos, você não vai mostrar os piores lances do cara, é óbvio. Vão ser só lances promissores. Sim. E os lances do Jean me fazem lembrar muito o Watson. É um jogador insinuante, intrépido. Agudo. Insinuante. Ele é driblador. Ele finaliza mais que o Watson, tem mais presença de área. O Watson é mais o construtor, né? Ele tem essas duas características. O Vasco precisa de pontas. Vamos torcer para que seja um acerto, né? A gente sabe que o jogador que vem de fora, ele demora um pouquinho mais para se adaptar. O Emerson Rodrigues ainda não se adaptou. Tava nem no banco, né, nesse último jogo. Mas o Vasco tem sofrido na hora de fazer substituições, né? Entrou o Eric Marcos, por exemplo, ontem. Souza entrou também, entrou mal no jogo. Enfim, o Vasco precisa de opções pro banco de reservas e quem sabe até pro time titular. Vamos torcer para que o Jean seja esse cara. Vai ficar faltando um centroavante também, né? Um reserva pro Verratti.